Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 4 de novembro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Os Mensageiros. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Eu vou pedir para a nossa irmã Aramita fazer a nossa prece e ela mesma irá fazer a recapitulação do capítulo que nós estamos. Senhor Jesus, Tu que governas este planeta e não esquece de nós. Tu que nos amaste para vir até aqui, dar o exemplo para que possamos Te seguir. Tu que prometeste o Consolador prometido e chegou na época certa. E o Teu amor ainda nos mandou esse médium maravilhoso, Chico Xavier, que nos trouxe essas obras que nos instruem, que nos abrem os olhos, que nos fazem pensar na vida após essa vida. Na vida que é a vida verdadeira, na vida imorredora. Ajuda-nos através dessa obra, dessas outras vidas, a olharmos para as nossas vidas, para nos darmos conta que estamos aqui de passagem, não viemos para ficar, para aprendermos novas lições, sairmos da rebeldia que nos ata ao orgulho, ao egoísmo, à preferência de classe, às nossas posses. Ajuda-nos, Jesus, para que nós possamos, finalmente, matar o homem velho e nascermos de novo para chegarmos até Ti, que nos espera hoje e sempre, que assim seja. Em nosso último estudo, só para relembrar, eles estão no Castelão, hein? Aquele super castelo do Alfredo. Já ia dizer do Alfredão, né? Do Alfredo. Saíram do castelo, andaram um pedaço e chegaram nos albergues. Nos albergues tem uma galera lá que está acordada, mas está assim meio doidinha, né? Como ele diz, os dementados. Dementado é uma pessoa insana, que não está em si. Eles estão acordados, mas estão pensando que ainda estão vivos e fazendo exigências ao Alfredo. Deixaram os albergados, que ele conversou com uns só para dar uma ideia, e andaram mais um pouco. Quando foram andando, Vicente e o André Luiz começaram a sentir um medinho, né? Que a coisa começou a ficar escura, a luz começou a apagar, e aí olharam assim um campo, imagina, 3 quilômetros de pavilhões. E entraram num dos pavilhões. Num dos pavilhões estava tudo escuro. Aí do medinho, o André Luiz passou pro medão, né? Aí ele, meu Jesus, o que é aqui? Aí deram um aparelhinho pro Alfredo, e o Alfredo, olha aí, só bateu palma, ligou o aparelhinho e acenderam as luzes. Quando acenderam as luzes, o André passou do medão pro terror. Ele disse que a custo ele domou o medo. Se fosse eu acho que a custo ele teve o grito. E aí ele ficou aterrado, porque era assim, fileiras de camas rente ao chão, de pessoas em estados de pavor, como que mortas. E o Alfredo disse que ali tinham cerca de 2.000 pessoas, só nesse pavilhão. E que tudo ali dava milhões de pessoas. Mas só tinham 80 trabalhadores. Cada trabalhador só pode atender 5 pessoas. Então, desses quase 2.000, só 400 vão ser atendidos. E o André ficou apavorado e perguntou, por Deus, o que é isso aqui? Ele disse que ele teve a impressão de estar entrando num cemitério. E ele perguntou, isso aqui é a morte após a morte? Aí o Alfredo explicou e agora a tia está ticando para nós. Então vamos voltar aqui para a gente ver a fala do senhor Aniceto. O nosso irmão Augusto já fez a leitura completa, estamos nós aqui ticando. Continua ainda. Sempre eu gosto de voltar um pouquinho atrás. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma, porque tem movimento, tem vida, quando ele fala incessante, porque quem tem a crença na vida superior está em processo de evolução. Muitos de nós estamos encarnados e estamos mortos.
mortos na condição de espírito. Vivemos só a vida animal, o espírito está morto. Então, levanta, ó tu que dormes. Então, muitos de nós vivemos a vida animal e a vida espiritual morta. A ferrugem ataca a enxada que não trabalha. O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Entorpecimento. Os que, nos círculos carnais, homens e mulheres, por exemplo, vocês viram, Alfredo já falou, aquelas entidades que foram atrás dele perguntando, você já falou o meu processo? Aquelas duas criaturas era uma das que estavam também dormindo, que foram despertas. Então você vê que apesar de terem saído desse sono, elas ainda estão numa condição de uma vida vazia, só valorizando as coisas de ordem material. Não tem absolutamente nada de espiritualidade, nada. Então, os que nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual. Olha que coisa linda. Mesmo que não sejam fundamentalmente cristãos, já estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual e podem penetrar as esferas extraterrenas em estado até melhor, animador. Porque o que acontece, gente? Se eu vivo aqui no planeta Terra, encarnado, apenas as coisas da vida animal, apenas aos meus interesses egoístas, sem absolutamente nenhum movimento de espiritualidade, a minha espiritualidade está morta. Ao desencarnar, existia espiritualidade dentro de mim? Não, a única coisa que existia vivo dentro de mim era uma vida horizontal, era uma vida animal, era uma vida de interesses materiais. O espírito não existe. O espírito que existia em mim, vou falar assim, morreu. Eu não sabia que ele poderia existir, eu não sabia que ele existia. Então eu volto para a vida espiritual e fico o quê? Morto. Quantos encarnados não estão mortos? Certo, Aramita? Completamente anestesiado a vida toda, né, tia? Chega lá no mesmo estado. No mesmo estado. Porque a gente acha que vai para o mundo espiritual e que vai mudar alguma coisa. Não vai. A gente tem aprendido muito isso. Eu tenho que viver a minha vida espiritual aqui encarnado. Eu tenho que despertar o espírito que eu sou, mesmo estando na carne. Buscar a minha espiritualidade, o meu encontro com Deus. E quando eu falo em espiritualidade, eu me identifico na condição de irmão de todos. Eu me identifico na condição de um ser que é um ser que está abaixo de um Deus todo-poderoso. Que eu terei que prestar conta de tudo aquilo que eu faço. E que eu um dia vou morrer e terei que prestar conta, porque existe uma continuidade. Então, quão poucos têm essa consciência e vive disso? A grande maioria busca apenas as coisas de ordem material. Ou seja, espiritualmente está morto. Vive apenas a vida animal. Entende isso? Então, de movimentação espiritual e podem penetrar as esferas extraterrenas em estado até mais animador. Então, o que ele está dizendo? Esse pavilhão que eles estão e olha, nós estamos falando aqui de um posto de socorro, um ponto. Quantos desses não deve existir na crosta terrestre para atender essa multidão? Porque aqui na Terra, a massa são de pessoas que vivem uma vida só de animal. São poucos os que vivem uma vida espiritual. Em estado animador, pelo menos quanto a locomoção e juízo
juízo mais ou menos exato da condição, inclusive, que estão. Porque aqueles 2 que conversaram com o seu Alfredo, sabia que estavam mortos? Não. Nenhum. 3. Tinha uma mulher também, né? 3 pessoas conversaram. E os 3 não sabiam que estavam mortos. Inclusive, ainda exigindo as coisas da terra. E tinha muitos outros querendo petições. Ele disse, muito. Mais tarde eu vou atender todos. E é como ele diz, ele trata cada um como o quê? Como loucos. Como loucos. Ele disse, não, sim, já estamos vendo o seu processo, vai ser sua petição, né? A história dos escravos. Não se preocupe não, a gente está vendo tudo. Vai fazer o quê com doido? Discutir? Vai chegar lá, olha, isso já morreu, isso tudo acabou. Não tá. Então a gente percebe no nosso dia a dia pessoas enlouquecidas, loucas de bater a cabeça na parede já. Loucos. Tia, o que a senhora chama uma pessoa de louco, de loucas? Sem bom senso. Se não há bom senso, você surtou já. No entanto, as criaturas que perseveram em negação deliberada e absoluta, não obstante, por vezes, filiadas a cultos externos de atividade religiosa, porque olha só, quando ele usa o termo aqui em negação deliberada, porque eu posso estar dentro do centro espírita, mas eu nego o espiritismo lá fora em minhas atitudes, eu nego o espiritismo na minha espiritualidade, acabou, a espiritualidade em mim continua morta também. O que é uma espiritualidade viva? Quando você fala em vivo, você fala em vitalidade, você fala em movimento, você fala em ação. Quando você fala em morto, você está falando em algo parado, algo estagnado. Então, se a minha espiritualidade está estagnada, ou seja, sem nenhum movimento, está morta. Não é o que eu escuto, é o que eu vivo. Continua. No entanto, voltei um pouquinho aqui. As criaturas, que eu estou indo ponto a ponto, que perseveram em negação deliberada e absoluta, não obstante, por vezes, filiadas a culto externo de atividade religiosa, que nada veem além da carne, nem desejam qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiramente infelizes. Agora olha só como ele começa assim: no entanto, as criaturas que perseveram em negação deliberada e absoluta, não obstante, por vezes, filiadas a culto externo de atividades religiosas, que nada veem além da carne, nem desejam qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiros o quê? Infelizes. Porque nós vivemos um período, e vivemos ainda hoje, que nós buscamos os centros religiosos apenas como um ato social, né? Um ato social, um hábito. Uma obrigação. Então, olha só, nem desejam qualquer conhecimento espiritual. São verdadeiramente o quê? Infelizes. Muitos penetram nossas regiões de serviço como embriões de vida. Embriões. Na câmara da natureza sempre divina. Na câmara da natureza sempre divina. Porque a essência é divina, mas ainda é um quê? Um embrião. Gente, embrião é tipo assim, olha, tá latente ainda, mas ainda nem nasceu. Ainda nem nasceu. Na câmara da natureza sempre divina. Um amigo nosso
costuma designá-los por fetos da espiritualidade. Fetos da espiritualidade. Entendeu, né? Porque ainda não é nem criança, nem jovem e nem adulto quando se fala de espírito. Nem nasceu. Nem nasceu. Nem nasceu. É como dizer assim, ele está em estado ainda latente, a sua espiritualidade. Porque da vida animal nós já sabemos e conhecemos, porque nós estamos há milênios nessa. Milênio, bote milênio nisso. Porque a gente começou lá no átomo e passamos um longo período no animal. Então isso daí a gente já sabe. E Jesus nos convida a desenvolver a espiritualidade. E é essa daí que a gente reluta para não desenvolver. Um amigo nosso costuma designá-los por fetos de espiritualidade. Entretanto, a meu ver, seriam felizes se estivessem nessa condição inicial. É como se eu dissesse assim, nem isso. É bem pior. Temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contato da fé, absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios do Eterno Pai. Indiferença criminosa. Olha, você está tendo toda a oportunidade de conhecer, mas você se torna o quê? Indiferente. E é uma indiferença criminosa. Por indiferença criminosa aos desígnios do Eterno Pai. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Não existe nada após a morte. Eu sou só um ser animal, não existe um ser espiritual dentro de mim. Aqui é tudo, morreu, acabou tudo. Acabou tudo. E agora é interessante que ele diz assim, porque estão magnetizados pelas próprias concepções. A própria concepção magnetiza eles nesse sono. Agora tu pensa que eles estão tendo sono tranquilo? Vamos já conhecer. Porque preferiram a rigidez. Então olha só, dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas, permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. A rigidez, e quando ele fala rigidez assim, ele está falando assim, a rigidez dos teus conceitos, das tuas ideias e dos teus valores. Em relação ao quê? Ao entendimento. Porque quantas vezes a gente não quer falar de espiritualidade e o outro, isso não existe não. Isso é besteira. Eu me recordo um jantar que eu fui convidada e 2 rapazes, sabendo que eu era espírita, decidiu sentar-se à mesa e me crivaram de perguntas, quase 2 horas de espiritismo. Isso foi antes da pandemia. E pergunta, eu digo, valha-me Deus, né? A gente acha que vai descansar a voz, né, um pouco. Quem disse? Foi uma palestra de 2 horas, juro para vocês. E é bom perguntar, e é bom perguntar, e é bom perguntar. E tinha um deles que era o que mais perguntava. Mas será, Conceição? Digo, olha, você pode até duvidar, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida. E um deles desencarnou na pandemia. Aí eu disse assim, agora eu entendi o encontro naquele jantar. Porque você imagina o que é, eu fico a pensar, aquela conversa eu sei que marcou muito neles, pelo menos justamente naquele que desencarnou, que algumas vezes ele me passou mensagem, ainda fazendo algumas perguntas. Eu tenho certeza que no processo da desencarnação, as palavras que a espiritualidade, né, usou, com certeza deve ter ajudado ele a entender a sua condição. Mas então olha só, negativistas permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar, olha a palavra, os débitos contraídos. Vai ter que reencarnar. Eis porque os considero sofredores. Primeiramente, demoram no sono em que acreditaram, mais tarde acordam. Porém, a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação, como acontece aos irmãos dementados que vimos ainda há pouco. Então acordam, mas acordam o quê? Grande o meu assombro
Como Vicente se aproximasse, também para ouvi-lo, falou Aniceto, esclarecendo a nós ambos. A fé sincera é ginástica do espírito. Quem não a exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Ele foi tão professor de educação física, né? Porque um músculo que não é exercitado, o que acontece com o músculo? Atrofia. Então, ele usa a fé como uma ginástica do espírito. E quando você fala em fé, tem vários conceitos, mas eu gosto desse, que é a fidelidade a Deus. Quem não a exercitar de algum modo aqui na terra, preferindo deliberadamente a negação, que é uma negação injustificável, porque negar a fé em Deus, a fidelidade a Deus é algo injustificável. Por quê? Porque todos os dias nós temos milhões e milhões de provas da existência de Deus, dessa criação superior. Por isso que ele diz que negar isso tudo é algo injustificável. Qual é a justificativa que tu tem para negar tudo? Deliberadamente. Encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Daí está todo mundo ali paralisado. Semelhantes criaturas necessitam de sono. É por isso, gente, que a gente também, nesse processo de identificação com a alma, nós temos que aprender a silenciar a mente. Nós temos que gente, a gente não pode orar de forma mecânica, sabe? A gente não pode ser só um ser personalidade. A gente tem que identificar com a nossa essência espiritual. A gente tem que sentir a vibração, sabe, no momento da oração. A gente tem que sentir a presença do Cristo Jesus, abrir o canal para sentir a presença da espiritualidade, me perceber como espírito e não apenas como personalidade. Quantas vezes a nossa oração está tão longe de espiritualidade, de uma forma mecânica, seca, repetida. Se a alma não está, são só palavras. Então eu tenho que buscar esse movimento, inclusive às vezes a solidão, a introspecção é tão necessário para que a gente possa ter essa identificação com a nossa essência. Encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Semelhantes criaturas necessitam de sono e o sono de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Observando que o nosso orientador se esquivava a comentários longos, para que pudéssemos seguir de mais perto os trabalhos de assistência, calei as muitas indagações que me escaldavam a mente. Com exceção de algumas senhoras que permaneciam junto de Ismália, todos os servidores se mantinham em posição de vigilância, ao pé dos grupos mumificados. A luz artificial iluminava os leitos, que se perdiam de vista, mas observei que nenhum dos albergados reagia à intensa claridade que se fizera. Continuavam rígidos, cadavéricos, prostrados. Notei, então, que Alfredo começou a mover o aparelho de sinalização para emitir as ordens de serviço. Cada sinal determinava operação diferente. Vi os servidores do posto distribuírem pequenas porções de alimento líquido e medicação bucal, em profundo silêncio. Em seguida, forneceram reduzidas quantidades de água efluviada aos infelizes. E temos uma nota da editora. Água efluviada é equivalente ao que denominamos comumente de água fluidificada. Aos infelizes, com exceção, porém,
de muitos que pareciam preparados a receber tão somente caldo e remédio. 2/3 dos 400 abrigados em tratamento receberam passes magnéticos. Alguns poucos receberam aplicações do sopro curador, que nós já estudamos. Todos os movimentos do trabalho eram transmitidos pela sinalização luminosa, partida das mãos do administrador, que parecia interessado na manutenção do máximo silêncio. Impressionado com o que via, perguntei ao orientador em voz baixa a razão de alguns enfermos não terem sido beneficiados com a água e com o socorro de forças novas, através do passe e do sopro vivificante. Aniceto, todo bondade, inclinou-se aos meus ouvidos com a ternura de um pai ansioso por tranquilizar o filhinho inquieto e falou: Cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que lhe é peculiar. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza. Que profundo, né? Cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que lhe é particular. Gente, quantas lições, né? Se a gente pudesse ler esse livro, entender a vida espiritual, refletir realmente assim, meditar e dizer: meu Deus, o que eu tenho feito da minha vida aqui na Terra? Serei eu também um embrião espiritual? Foi bom, gente? Algum comentário? Augusto, Mita, Carla, demais irmãos? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Era uma vida animal, era uma vida de interesses materiais. Eu, espírito, não existo. O espírito que existia em mim, vou falar assim, morreu. Eu não sabia que ele poderia existir, eu não sabia que ele existia. Então eu volto para a vida espiritual e fico o quê? Morto. Quantos encarnados não estão mortos? Certo, Aramita? Completamente anestesiado a vida toda, né, tia? Chega lá no mesmo estado. No mesmo estado. Porque a gente acha que vai para o mundo espiritual e que vai mudar alguma coisa. Não vai. A gente tem aprendido muito isso. Eu tenho que viver a minha vida espiritual aqui encarnado. Eu tenho que despertar o espírito que eu sou, mesmo estando na carne. Buscar a minha espiritualidade, o meu encontro com Deus. Tia, o que a senhora chama uma pessoa de louco, de loucas, sem bom senso? Se não há bom senso, você surtou já. Porque negar a fé em Deus, a fidelidade a Deus é algo injustificável. Por quê? Porque todos os dias nós temos milhões e milhões de provas da existência de Deus, dessa criação superior. Por isso que ele diz que negar isso tudo é algo injustificável. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Só temos então a agradecer a Jesus, né? Então vamos envolver o nosso irmão Augusto para fazer a nossa prece de gratidão. Amado Mestre Jesus, só te agradecemos por todas essas dádivas, por todos esses ensinamentos que tu nos traz através da espiritualidade. Que possamos, Mestre amigo Jesus, ter a consciência e a tranquilidade de refletir e buscar aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia.
Como Tu és bom para com todos nós, Mestre amigo Jesus. E só Te agradecemos por esse amor, por esse carinho e por essa dedicação que Tu tem a todos nós. E que possamos, Mestre, a cada dia buscar corresponder seguindo os Teus ensinamentos e Te buscando em todo momento de nossa vida. Obrigado, Mestre. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja.